Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo semanal da lição, tá bom? Eu quero convidar você a orar comigo e logo em seguida conhecermos juntos qual será o tema a qual o Papai do Céu reservou para cada um de nós. Então vamos orar agora? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra, de meditar em temas relevantes, temas que de fato promovem o crescimento, promovem a reflexão em cada um de nós. Que o Santo Espírito, Pai, seja o nosso grande professor. Perdoa as nossas muitas faltas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós vamos estudar aqui o tema de quarta-feira e o tema é a defesa do livre-arbítrio. Eu separei aqui alguns pontos e tem também um contexto bíblico bastante interessante para nós lermos. E o primeiro ponto que eu destaquei diz assim, ó: por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Vamos entender algo bastante interessante para não desfazer tudo aquilo que a gente já vem estudando. A gente viu, né, que a gente não sabe das coisas, que os pensamentos de Deus são mais altos, são mais complexos, mas mesmo dentro desse cenário, nós não fomos deixados no escuro, né? A palavra de Deus, ela serve exatamente como um meio para nos ajudar, né? Nos ajudar, ou seja, ele vai nos direcionar, vai nos mostrar o caminho para poder entender a situação da maldade. E é o meio pelo qual a Bíblia nos direciona, nos ajuda a entender as situações difíceis da maldade desse mundo, é por meio da defesa do livre-arbítrio. É exatamente o tema do nosso estudo de hoje. Davi, o que é essa defesa do livre-arbítrio? Olha esse outro ponto que eu destaquei aqui. Diz assim, ó: a defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Você entendeu? O que a Bíblia apresenta como uma maneira, vamos dizer assim, simples de explicar vamos dizer assim, as razões, o motivo pelo qual o mal existe e está em toda parte e que muitas vezes atinge a mim e a você, é exatamente a defesa do livre-arbítrio. E a defesa do livre-arbítrio nada mais é do que as escolhas ruins ou as escolhas erradas que eu e você fazemos. Sabe aquele dedo podre, como algumas pessoas dizem por aí, né? Sabe o que é o dedo podre? O dedo podre é as escolhas erradas. Quando a gente escolhe mal, a gente, infelizmente, vai colher um mal também, né? Olha essa descrição que um escritor fez a respeito da defesa do livre-arbítrio, em outras palavras, o uso errado do livre-arbítrio. C.S. Lewis, ele escreveu isso aqui, ó. O livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras, livres e voluntariamente. Para isso, elas têm de ser livres. Sabe? Não teria lógica, não haveria motivo, razão, não despertaria alegria em Deus criar seres que fossem condicionados. Como assim? Seres que fossem programados a fazer determinadas coisas. Deus tem esse poder para fazer isso? Tem. Mas isso ia de contra o caráter bondoso e amoroso dele. Como ele iria expressar o amor se as suas criaturas
estavam condicionadas e programadas a lhe obedecer, a lhe amar, a fazer tudo o que, vamos dizer assim, ele tinha designado. Para que o amor fosse verdadeiro, para que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus fosse expressada de maneira verdadeira, os seres criados, em outras palavras, eu e você, precisaríamos ser livres. Assim como também os anjos são. Todos os seres criados foram dotados de liberdade para fazer escolhas. E isso, os seres criados, eu me refiro aos seres racionais, que têm ali o raciocínio para poder tomar suas decisões. Olha esse texto que foi apresentado aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim, ó: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Separei um ponto com base nesse texto, diz assim, ó: porque o Senhor daria uma ordem, a menos que Adão e Eva tivessem o livre-arbítrio para escolher se obedeceriam ou não. Olha, Deus foi muito claro. Deus deu ali as opções que eles tinham. Olha, vocês têm todas as árvores do jardim. Somente uma, apenas uma, vocês não podem comer o fruto dela. O resto está liberado para vocês. Se Deus oferece as opções, se Deus apresenta as consequências das escolhas que eles poderiam fazer, isso não apenas descreve, mas também nos dá o necessário para crer que, de fato, os seres humanos, a saber, Adão e Eva, eram dotados de livre-arbítrio. E a gente sabe como foi que eles usaram esse livre-arbítrio. Eles escolheram mal, eles escolheram a opção errada, e por conta dessa escolha, por conta da decisão errada, até os dias de hoje, a gente vive as consequências dessa escolha. Às vezes a gente olha para o primeiro casal com um certo desprezo, tipo, ô rapaz, mas que culpa eu tenho de estar vivendo essa tragédia se eu não tive nada a ver com isso? Que culpa eu tenho? Mas sabe, olha esse outro ponto que eu destaquei aqui, ó. Todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Sem ele, não seríamos humanos. Seríamos como máquinas ou robôs. Como eu estava falando, é muito fácil às vezes apontar o dedo para o primeiro casal e dizer que a culpa é deles e que eles deveriam pagar, que a gente não deveria estar vivendo as consequências das escolhas erradas dele e tal e tal e tal. Mas sabe, será que a gente é diferente deles? Porque, como o último ponto aqui mencionado diz, todos os dias eu e você somos levados a tomar decisões. Seja em um grau, seja em outro, eu e você precisamos constantemente fazer escolhas. Se vamos fazer aquilo, se vamos deixar de fazer aquilo, se vamos olhar para tal lugar, se não vamos, se vamos ouvir tal melodia, se não vamos, se vamos nos relacionar com determinada pessoa, se não vamos. Ou seja, a vida é uma constante escolha. A vida é uma constante revelação do livre-arbítrio. Aí eu te pergunto, seja sincero com você, você tem feito boas escolhas? Você tem agido de maneira diferente do primeiro casal? Porque se não tiver, deixa eu te dizer, nós não somos melhores que eles. Porque constantemente, vez por outra, a gente escolhe mal. E a gente também experimenta os resultados dessas escolhas ruins. Tá certo? Então, chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje tratando sobre o tema a defesa do livre-arbítrio. Uma das razões que a Bíblia nos apresenta para explicar a atuação ou as tragédias, as tristezas da maldade que, vez por outra, recai sobre mim e você. Muitas vezes,
não é simplesmente por conta da existência do pecado em si, mas porque muitas vezes eu e você escolhemos mal. E aí, por plantarmos mal, também vamos colher mal. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te fortaleça, te dê juízo para você, assim como eu também, possamos fazer boas escolhas e dessa forma minimizar o máximo possível das consequências da maldade sobre nossas vidas. Tá bom? Fica com Deus. Eu quero te ver no próximo encontro, pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.